Bom dia, bom dia. Vamos lá, quarta-feira, dando sequência aqui ao treinamento da mente, desafio. Hoje já deu para fazer mais pedra de gelo do que ontem. Temperatura já baixou também. Ainda não retomei no que eu estava antes, né? Mas está tudo certo. Hoje acordei um pouco mais tarde, 5h30, que hoje não tenho academia. E estava com a temperatura oscilando bastante durante a noite, até agora estava bem quente, então fiquei tentando entender como que o corpo ia reagir aqui, mas está reagindo bem. Acho que vai ser bom para dar uma regulada. E vamos seguir, né? Ontem eu estava refletindo referente à questão de quanto é importante estar se superando, mas está se superando baseado em quê? Baseado na média. Média de quem? Que eu entendo que, né, na Bíblia diz que Deus não quer pessoas frias, não quer pessoas mornas. Então morna é o quê? Morna é mediano, né? Medíocre. Então, e a questão de mediocridade eu entendo que ela é um pouco subjetiva, porque mediocridade se entende-se, então, uma média. Média de quem? Média do ciclo que eu estou, né, do ciclo de amigos que eu estou, do ciclo de empresários que eu estou. Se eu ando com empresários, pequenos empresários, médios, né, micro e pequenos empresários, então a média de faturamento, a média de lucratividade é uma. Agora, se eu ando com médio empresários, qual vai ser a média, né, dos números deles? Na média de amigos, a maioria tem, sei lá, tem 2 filhos. Qual que é a média? Então, a gente tem que cuidar, entendo que é necessário, e eu tenho cuidado muito isso, não gosto de comparação, nunca curti, mas entendo que é necessário estar me policiando qual que é a minha média. Então, na média, eu estou conseguindo chegar aqui a 6, 7 graus, por exemplo. Então, eu superar a minha média. Então, isso que é o mais importante. Se o outro está fazendo, se tem alguém que está fazendo 0, está fazendo negativo, se está fazendo 10, não importa. Mas é interessante analisar que, assim, até ontem eu assisti um vídeo referente a recordes e tal, falando, né, que o ser humano ele é movido muito pelo que já foi alcançado. Então, um corredor conseguiu chegar, sei lá, 25 km por hora correndo, hipoteticamente. Ninguém consegue. Até que alguém consiga superar e chegar em 26. Daqui a pouco vão ter novos recordes. Porque o parâmetro, né, se alguém conseguiu, né, alguém já vai... não, antes 25 era impensável, era impossível. Mas se alguém chegou a 26, aí chega outro que consegue a 26 também. Então, é importante a gente estar avaliando, né, que o impossível está na mente, né? Então a gente tem que estar trabalhando a mente a todo momento. Então eu creio muito que o impossível é uma questão de opinião, sim, né? E que a todo dia dá para se superar em alguma área da vida, né? Não dá para ser medíocre, não dá para ser frio, né? Então, entendo que o que eu venho fazendo comigo mesmo, de me superar, tem sido algo transformador, algo muito positivo em todas as áreas da minha vida. Mas eu não estou conseguindo resultado em todas as áreas. Calma, tem um processo, não é no meu tempo, né? Tem o tempo de Deus, tem o tempo das coisas ocorrerem, né? Então você planta, primeiro cresce para baixo, depois que vai crescer para cima, depois que vai aparecer, né, o desenvolvimento da semente. Então, enquanto cresce para baixo, enquanto você está enraizando, não é nítido para ninguém, né? Nem para você mesmo. Então, é importante persistir, ser resiliente,
né, que o seu momento vai chegar, né? Então cada um tem um momento, cada um tem uma história, cada um, né? Bom, aqui agora como tem menos gelo, estou conseguindo mergulhar. Ontem consegui também, né? Que daí não tem perigo de machucar a face nem a cabeça, né? Que quando nos dias que está vindo bastante gelo, não sobra espaço, né? Então tudo tem um lado bom, né? Tudo tem seu lado positivo, basta saborear e apreciar, né? Então vamos lá, vou mergulhar aqui. Um ótimo dia a todos, Deus abençoe, vamos para cima. Afastar elas aqui. Bom dia, quinta-feira, mais um desafio cumprido e vamos em frente. Hoje com pouca pedra de gelo também, mas a temperatura continua desafiadora, né? Então aqui hoje está com 8 graus aproximadamente. Eu acredito que não está fazendo tanto gelo e pedras tão sólidas por causa do horário de fazer o gelo, né? Não sei, eu acabei não falando com a minha esposa o horário que ela tem feito, enfim, vou ter que dar uma analisada, né? Mas, como eu sempre falo, tá tudo certo, o importante é eu cumprir o desafio aqui, mais gelado ou menos gelado faz parte e o importante é não falhar, né? Ter a constância, disciplina. Então, como eu falo, lá para trás 8 graus era impensável, né? Até que eu cheguei, eu bati, eu fiz menos. O principal é o meu compromisso, né? De abrir mão da minha vontade, de treinar minha mente, de controlar meus pensamentos, fora inúmeros benefícios, né, que eu falo sempre também, físicos, fisiológicos, enfim. E assim até deixando claro, né, então às vezes eu repito alguns assuntos porque eu sei que nem todo mundo viu lá para trás e esse é um compromisso meu, né, então eu faço os vídeos, né, então até deixando claro aqui, desde o início, e ainda continua sendo um compromisso meu publicamente de assumir essa situação, mas no sentido de eu realmente me comprometer mais comigo mesmo. Não por, quero ganhar views, quero ganhar likes. Se vier, ótimo. Mais gente que eu alcanço, mais gente que tem acesso ao conteúdo, né? E tá tudo certo. Mas se não tiver, não tem problema. Né? Tem um vídeo aí que não tem nenhuma visualização, nem da minha esposa. E tudo bem. Importante que no dia eu cumpri o desafio. É isso que eu penso, essa é a minha avaliação. E então, a partir do momento que a gente assume determinados compromissos publicamente, nós nos cobramos mais. Se você acha bobeira, testa isso. Se você falar assim, eu vou fazer determinada coisa, se você tiver princípios e valores, né, comprometimento, quando você fala e mais gente está sabendo do teu compromisso,
a coisa aperta mais. Então, né, esse é o objetivo, né? E como eu falo, a minha ideia diariamente é ser melhor do que eu mesmo. E se eu puder transbordar na vida de alguém, se eu puder compartilhar conteúdo, compartilhar experiências, ótimo. Eu não posso ser represa, né? Deus me deu determinados dons, sabedorias, não para eu guardar, para eu ser egoísta e não compartilhar. É para que eu seja abundante, que eu seja, né, luz na vida das pessoas. E é isso que eu busco, né? O resto vem em segundo, terceiro, quarto plano. Essa é a ideia, e é uma coisa que a cada dia eu consigo avançar, eu consigo perceber a evolução e me sinto bem por isso também. Então, eu tenho inúmeros motivos de fazer o que eu faço, da forma como eu faço, né, aqui da banheira. Então, hoje eu não penso em não fazer, né? Então, eu penso que foi uma decisão importante a ser tomada lá para trás e que eu devo perseverar, né? Independente da condição climática, da temperatura da água, enfim, fator que for, viagem, não viagem, enfim. Vamos lá, hoje saindo aqui da banheira ainda vou fazer um treininho, musculação, treininho a dizer, então puxando pesado agora, dando uma apertada também, procurar evolução, não dá para se acomodar. Bom, vamos pro mergulho então, um ótimo dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, sexta-feira, superando mais um banheiro de gelo aqui, dando sequência, treinamento, perseverança, resiliência, né? Hoje um pouquinho mais de pedra de gelo do que ontem, mas vou precisar ajustar a rota aí, quero ver se agora no final de semana eu consigo dar uma intensificada para voltar a temperatura aí próximo de zero, como eu estava conseguindo, né? Então, vou ver se eu compro mais pote de gelo. Como no final de semana geralmente eu consigo deixar para fazer a banheira um pouco mais tarde também, daí tem todas as pedras, né? Todos os potes ficam com pedra de gelo, que nem hoje eu fui desmoldar ali. Tinha pote que estava com água, foi colocado junto, né? Só em posições diferentes no freezer. A mesma temperatura, sem mexer no freezer durante o decorrer da noite, enfim. Mas, né, tudo certo. Então, agora é entender de que forma que dá para melhorar com a condição que eu tenho, né? Não vou ficar, por que uma posição do freezer faz e outra não, né? Isso aí, tudo ok. O importante é superar, não deixe de estar intenso aqui. Agora a temperatura está numa média aí de 6 graus, então lá embaixo está em torno de 8 e pouco, mas aqui em cima eu medi está com 3, né? Então considerar aí essa média, que é bem desafiador, mas não tanto quanto eu estava fazendo. Então encerrando mais uma semana abençoada, muitos ganhos, muitas evoluções, contente, né? Independente dos desafios eu consegui superar e
Essa semana veio muito forte uma situação, né, com relação a amizades, né? Então, eu nunca fui, assim, uma pessoa de ter, apesar, assim, depois, né, na fase de adulta, principalmente, poxa, eu tenho, sei lá, 30 amigos que eu posso ligar a qualquer momento do dia, e falar sobre qualquer coisa. Esse tipo de amigo é muito raro, muito difícil, do meu ponto de vista, né? Eu não sou uma pessoa que exponho tudo a todos, né? Então eu sei que são poucos os amigos que eu sei que eu posso contar, que eu posso compartilhar, que torcem realmente por mim, enfim, esse tipo de amigo, sabe? Eu vejo que tem muita gente que nem conheceu a pessoa direito, amigo. Não, eu pode ser careta, pode me chamar do que for, mas eu não sou desse tipo de pessoa. Amigo, para mim, tem um peso na palavra, as palavras têm peso para mim, né? Então, eu tenho muitos conhecidos, muitos parceiros de negócio. Agora, amigo, eu separo, né? Tem uma classificação diferente. E então, assim, aí eu refletindo, algumas conversas de almoço com alguns amigos, amigo de verdade, sem relação de negócios, não, sabe? Que a gente para e conversa sobre a vida, enfim, conversa até sobre negócio, mas a gente não está no almoço pensando em fazer negócio, né? Então, algumas conversas que eu tive o privilégio essa semana, e aí eu refletindo, né? Assim como muita coisa, né? Poxa, Deus não está me prosperando nessa área. Tá, mas será que você está preparado? É aquela coisa, se meu filho de 7 anos me pedir uma Ferrari, independente de ter condição, vai dar certo? Não vai dar certo. Ele não está preparado para isso. Ele não tem carteira de motorista. Ele nem sabe dirigir um carro convencional. Quem dirá um carro com toda a potência de uma Ferrari? Então, eu não vou dar para ele. Ele não está preparado. E aí entendo, né, da mesma forma com Deus, cara. Às vezes a gente pede determinadas coisas, mas a gente não está preparado para receber. O quanto eu estou administrando, o quanto eu estou usufruindo do que Deus já me deu. Eu não tenho muitos amigos. Eu não reclamo quanto a isso, de verdade. Mas eu não tenho muitos amigos. Tá, e dos poucos amigos que você tem, quanto você está saboreando, quanto você está desfrutando, tempo de qualidade, né? Eu falo, então, se eu não estou tendo tempo de qualidade com meus poucos amigos, para que eu vou ter 30, 40 amigos? Se eu não vou aproveitar, não vou desfrutar disso, né? Então, e aí venho forte de estar conectando mais com meus amigos. E, né, então, que nem, tive almoços maravilhosos essa semana. E eu não estou falando de restaurante, é um tempo de mesa, assim, de qualidade, de momento de reflexão, de profundidade nos assuntos, sabe? Maturidade nos assuntos. Então, e aí ontem eu tomei uma decisão, eu puxei um amigo de anos mesmo, que eu tenho uma baita consideração, fiz questão de trocar algumas ideias e exteriorizar alguns sentimentos, algumas situações, a minha consideração. E legal que a troca foi realmente recíproca, né? Eu expus, ele também expôs, enfim. Então, eu falo, poxa, não dá para perder a oportunidade. Tanto que assim, amigo de verdade. Tanto que eu falei, vamos ter um tempo? Vamos, cara. A gente sempre dá jeito, né? A gente ficar esperando, então vamos quando? Hoje, vamos amanhã? Vamos, fechou. Então hoje, por exemplo, a gente vai ter um tempo aqui em casa, em família, reunir a minha família com a família dele. Então é isso, cara. O amigo que é amigo, ele vai te priorizar, né? Então, e entender, né, com quem eu vou estar à mesa. Cara, eu não recebo qualquer pessoa na minha casa. Eu não recebo qualquer pessoa na minha mesa. Isso é um poder de escolha. Deus deu livre-arbítrio. Então a gente tem que entender e usar da melhor maneira. Vou sentar com alguém que vai falar coisas que não tem nada a ver. Às vezes vai acontecer de eu cair numa mesa, de eu sentar numa mesa que eu tenho desconhecidos que vão falar coisas que eu não concordo, ou que eu não preciso concordar de tudo. Não é a ideia, mas assim, com ideias que não compactuam com meus valores. Aí eu posso sair da mesa, né? Ou tentar conduzir a conversa para o outro lado.
Agora pessoas que eu sei que já são dessa conduta, e eu escolho sentar ou não na mesa, né? Então eu escolho hoje, né, pessoas de princípios, valores, né, para sentar comigo. Quando eu tenho esse poder de escolha, quem que eu vou ligar, para quem eu vou ligar, para quem eu vou mandar mensagem, é uma escolha minha, né? Quem eu vou dar atenção, quem eu vou disponibilizar meu tempo, né? E eu tô firme nesse propósito, tô decidido de aproximar esses meus verdadeiros amigos, então, de conectar, né? Porque a vida ela passa muito rápido, né? E tem gente que fala, só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Viver a gente, na teoria, vive todo dia, ou amanhã é incerto, mas se a gente fazendo as coisas de uma forma mais previsível, cuidando da saúde, assim, há uma grande chance de que o amanhã exista, né? Colocando na mão de Deus e tudo. Então, essa reflexão que eu estou analisando com bastante cuidado, né? E eu penso que se todos nós fizermos isso, conseguimos valorizar mais a dádiva do dia de hoje, do presente. Eu acho importantíssimo, né? Eu vejo assim, eu não vou citar aqui, né, ciclos de pessoas, de relacionamento, mas eu vejo muita gente, né, falando muito do passado, muito do passado. Quando a pessoa é muito do passado, geralmente ela é depressiva, né? Então, não dá, cara. A gente pode ter uma leve referência, igual no carro, cara. O retrovisor que olha o passado, ele é pequeno. O que olha o presente, né, e o futuro, que é o para-brisa, é grande. E eu penso isso, eu tenho que pensar grande no presente e no futuro. E eu não penso muito lá, muitos anos na frente, 7, 10 anos na frente, porque senão eu fico ansioso. Então, hoje eu tenho uma mente bem boa, né, justamente por viver mais o presente. A banheira aqui me faz viver o presente. Tá gelado pra caramba, então se eu não controlar a minha respiração, o meu presente, eu não consigo ficar muito tempo, né? Então, espero poder, né, ter tocado teu coração com essa mensagem. Um ótimo dia, próspero, abençoado. Vamos pra frente. Bom dia, sabadão, seguindo o desafio aqui, superando mais um dia. Hoje, na expectativa de fazer mais gelo, né, porque acordei mais tarde, então agora, na hora que eu comecei a colocar gelo era antes, mas enfim, agora já é 8 horas. Mas infelizmente não fez tanto, né? Vamos ver se amanhã devo acordar um pouco mais tarde ainda. Vou ver se a Ju, minha esposa, consegue fazer os gelos hoje mais cedo também. E vamos ajustar, né? Já vou encomendar também mais pote de gelo, ainda cabe mais aqui no freezer. E não dá pra se acomodar, né? Ontem eu comentei referente a... antes de ontem, né? Ele estava falando que essa semana estava muito forte na minha cabeça a questão de aproveitar, no bom sentido da palavra, né? Desfrutar, melhor dizendo,
das amizades verdadeiras, dos relacionamentos que vêm até nós, né? E poder valorizar isso, né? Poder ter tempo de mesa, ter tempo de qualidade, ter conversas mais profundas, conversas, né, de reflexão, de apoio. Às vezes uma conversa onde você não fala, você escuta, né? E ontem eu pude praticar isso com um amigo de quase 20 anos. Aí se colocar na conta quantas vezes a gente fez. Ontem a gente teve um tempo de mesa, ele veio aqui em casa, a gente trocou uma ideia, perdemos a noção do tempo, coisa maravilhosa. E eu falo, é de graça, né? Não custa nada. Então Deus entregou pra gente, né? E eu entendo que eu tenho que valorizar, tenho que melhorar nesse quesito. E ontem, né? E a gente marcou assim, muito em cima da hora, mas cada um priorizou esse tempo. Eu falei, isso não tem preço. Então, eu entendo que, né, poder trocar ideia com esse tipo de relacionamento que a gente tem, né, pessoas que a gente confia, que a gente tem mais intimidade, que já um conhece da história do outro, é outro nível de conversa, né? Então, você entende que a pessoa está compartilhando as vitórias, não é para ostentar, mas para realmente testemunhar, né, de uma certa forma, independente de religião, né, tipo assim, para dar forças. Olha, passei por isso, você sabe de onde eu vim e olha o que depois de tanta superação aconteceu, por exemplo, né? E tudo tem formas de colocar, né, também. Às vezes eu vejo, graças a Deus que no meu vínculo não tenho mais esse tipo de gente, mas já passei por épocas em que eu tinha vínculos que falavam uma falsa modéstia, uma falsa humildade, e era ostentativo, né? Então, quem faz, enfim, aí não é comigo, mas eu não curto estar com esse tipo de gente. Então, agora às vezes você compartilha com a pessoa, poxa, foi assim, assim, assim a trajetória e tal, mas, pô, no final deu certo, ou no final a gente conseguiu, aí, cara, você fala assim, que show, eu vivi isso, eu presenciei, realmente aconteceu, foi até mais tenso do que como a pessoa falou, e, né, então, poder animar a pessoa, pô, parabéns, né, você, olha só quanta coisa, às vezes a pessoa está balançada com algumas coisas que não estão dando certo também, você fala, pô, mas olha só quanta coisa deu certo, quanta coisa funcionou, lembra daquela época que você fez isso, aquilo? Então, assim, a gente poder edificar, a gente poder fortalecer um ao outro com trocas de experiência, né? Então, muitas vezes se senta para trocar uma ideia e você sai fortalecido, outras vezes você fortalece o outro, e isso é enriquecedor, eu falo. Por isso que eu vivo muito pensando na questão de transbordar na vida dos outros. Mas é óbvio que às vezes o meu transbordar não é só falar, né? Deus me deu 2 ouvidos, então algo Deus quer que eu escute, né? Mais do que eu fale, porque senão ele me dá 2 bocas, né? Então, às vezes o transbordar é isso, ouvir a pessoa, prestar atenção, sem celular, sem distração. E eu ontem saí fortalecido da nossa conversa, porque eu falei, cara, preciso fazer mais disso, cara. O tempo está passando, né? Você vê, do início da nossa amizade, foi, sei lá, acho que foi 19, 18 anos atrás, quando eu conheci, eu lembro certinho, cara. Primeira vez que a gente se conheceu, ele nem lembrava. Assim, ele falou, oh, você tem memória boa. Eu falei, pois é. Eu falo, então, assim, não deixar passar tanto tempo para estar com pessoas que têm um propósito de vida, que têm princípios, valores muito claros. Ah, precisa ter os mesmos princípios e valores que eu? Depende. Tem valores e princípios que eu, hoje, quando eu escolho com quem estar, né, quando eu escolho chamar para minha casa ou coisa do tipo, aí tem valores e princípios que são inegociáveis. Eu não vou chamar para minha casa, como eu falei essa semana, alguém que tem uma conduta que eu não concordo muito, que desvia dos meus valores, né?
Então, eu tenho que estar com gente que não tem fé em Deus? Eu creio que sim. Né? Porque às vezes essa pessoa precisa de uma ponte. Precisa que eu possa falar do amor de Deus, testemunhar. Beleza. Mas se eu faço isso algumas vezes e daqui a pouco a pessoa está se perdendo na pornografia, prostituição, droga, seja lá o que for, aí já eu prefiro afastar, porque daí você já deu o caminho, você já se dispôs, você está com uma palavra ali, daí daqui a pouco já não tem como eu tomar partido, né? Então eu acho que é muito, não, acho não, eu tenho certeza, é muito importante a gente vigiar o que sai da nossa boca, o que nós vamos ouvir, escutar uma coisa, ouvir a outra, e o que nós iremos cultivar também, né? Quais as amizades irei cultivar, quais os princípios e valores eu vou cultivar, porque o que eu planto, o que eu cultivo hoje é a minha colheita do amanhã. Então, é necessário. E pensar. Então, assim, focar onde? É no presente, no presente. Posso olhar um pouquinho para o passado? Posso. Lembra quando te conheci? Beleza, ilustra, show. Mas ponto, daí já vem para o presente de novo. Né? O que eu vou fazer, porque não sei o quê. Ficar pensando só no futuro também. E não está vivendo, não está pagando o preço do presente. Aí a pessoa se torna uma pessoa ansiosa, infeliz, né? Então, realmente nutrir as amizades, os relacionamentos no hoje, agora, dá devido peso. Então, não sei, agora que me vem na cabeça, de repente, 60% no presente, 20% no futuro, né? E aí o restante no passado, só como uma referência. Então, né, eu acho que a gente tem que saber dosar, entender um pouco, um pouco de como que estão meus pensamentos, vigiar os pensamentos, né? Isso é bíblico até, né? Então, que eu oro todo dia, que Deus vigie os meus pensamentos e conduza meus pensamentos. Que se tem algo que pelo menos para mim é desafiador, é controlar a mente. Quando eu menos espero, estou fazendo uma leitura, minha mente está lá. Está pensando no trabalho, está pensando na família, está pensando e não está pensando ali na leitura às vezes. Mas vamos lá. Hoje eu vou ter que dar um pulinho na empresa, fechar uma venda, né? Atender um cliente especial lá. E então vou encerrar aqui. Um ótimo dia a todos, bom final de semana. Deus abençoe. Nossa.